Existe uma razão pela qual algumas histórias te prendem como um feitiço, enquanto outras te fazem dormir. E o pior, quase ninguém sabe por quê. Eu não estou falando de truques baratos. Estou falando de um conjunto de técnicas que são usadas há séculos pelos melhores contadores de histórias da humanidade e que, se você dominar, pode usar para capturar a atenção de qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você já sentiu aquela sensação de estar completamente sugado para dentro de um filme, um livro ou até mesmo um post na internet? Parece que o mundo some e tudo que importa é aquela história que está acontecendo ali, na sua frente. Isso não acontece por acaso. Existe um mecanismo invisível por trás dessas narrativas. E hoje eu vou te mostrar como ele funciona. E não é teoria vazia, é algo que você pode aplicar na prática hoje mesmo. Se você entender o que eu vou te contar, vai ser impossível desver. Toda história que você consumir depois desse vídeo, você vai enxergar com outros olhos. Então fica comigo até o final, porque eu vou te revelar a técnica que faz as histórias mais poderosas da humanidade serem completamente viciantes. Se você voltasse no tempo, milhares de anos atrás, e entrasse numa tribo, sabe onde você encontraria as pessoas reunidas? Em volta do fogo. Essa é a primeira forma de storytelling da humanidade. O fogo aquecia, protegia e mantinha as pessoas juntas. Mas não era só pelo calor, era pelo que acontecia ali, as histórias. Os anciãos contavam mitos sobre deuses e monstros. Os caçadores exageravam suas aventuras para impressionar. E os mais sábios usavam as histórias para ensinar, porque sabiam que a nossa mente não aprende com regras, aprende com narrativas. E adivinha? Isso nunca mudou. Hoje, o fogo virou tela de celular, tela de cinema, tela de Kindle, mas o mecanismo é o mesmo. Se você souber contar uma boa história, as pessoas se juntam ao seu redor. Agora, olha que curioso. Os grandes storytellers, aqueles que hipnotizam multidões, não contam histórias só pelo enredo. Eles sabem manipular um outro elemento, a emoção do público. E é aqui que entra o primeiro segredo que quase ninguém percebe. Agora, presta atenção nisso. As melhores histórias do mundo não são sobre eventos, são sobre emoções. E existe uma técnica que os melhores contadores de histórias usam para manipular emoções sem que você perceba. Ela se chama a fogueira narrativa. Funciona assim. Toda história poderosa tem 3 elementos essenciais que se conectam com a nossa mente de um jeito quase primitivo. 1. O calor, a conexão. O primeiro estágio é quando a história te aquece, ou seja, cria uma conexão emocional com você. Pode ser através de um personagem, de um cenário, de um dilema que faz sentido para a sua vida. Por exemplo, por que tanta gente se identifica com Harry Potter? Eu amo Harry Potter. Não é só por causa da magia, é porque ele começa como um rejeitado, como alguém que não pertence a lugar nenhum. E todo mundo já se sentiu assim em algum momento da vida. Moral da história? O público precisa se enxergar na sua narrativa, ou ele pula fora. O segundo elemento é a chama, o conflito. Conflito é o que faz uma história respirar,
Sem conflito, não há motivo para continuar assistindo, ouvindo ou lendo. Pensa no Coringa do Batman. Ele é um vilão icônico, porque o conflito dele não é só com o herói. Ele desafia o próprio sistema de moralidade do público. O segredo? Não basta o protagonista ter um problema. O público precisa sentir esse problema na pele. E se fosse você ali? O que você faria? Quando uma história ativa essa pergunta na cabeça do público, ela se torna viciante. Terceiro elemento, as cinzas, a transformação. Toda grande história deixa algo para trás, uma marca na mente de quem a ouviu. Quer um exemplo? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Uma única frase e você automaticamente lembra do Homem-Aranha. Mas por que essa mensagem ficou gravada? Porque não é só um ensinamento solto, é a essência da jornada do Peter Parker. Uma boa história não se explica, ela se sente. Agora, tem um problema. A maioria das histórias falha porque as pessoas não sabem como usar esses 3 elementos direito. Elas acabam caindo numa armadilha fatal que destrói completamente a atenção do público. E eu vou te mostrar qual é essa armadilha agora. Muita gente que tenta contar histórias comete um erro que mata completamente o interesse do público. E esse erro tem um nome: a maldição da informação. O que isso significa? Significa que ao invés de contar uma história, você fica apenas despejando informações. Escuta essas 2 versões da mesma ideia. Vou te falar agora a versão 1. O Titanic era um navio muito grande e sofisticado. Ele afundou em 1912, depois de bater em um iceberg. Agora, a versão 2. Uma das noites mais frias do Atlântico Norte. Um navio gigantesco corta as águas, carregando passageiros que jamais imaginavam que estavam prestes a encarar o impossível. Então, o impacto. Um iceberg rasga o casco, gritos, pânico e em poucas horas o maior navio do mundo desaparece nas profundezas. É exatamente isso que separa uma história qualquer de uma história que prende. O cérebro humano não absorve dados frios. Ele precisa de sensação, tensão, drama. Então, se você quer que suas histórias hipnotizem, pare apenas de contar os fatos. Faça o público sentir. Agora, se você realmente quer levar seu storytelling para outro nível, precisa entender uma coisa. Existem 3 ganchos invisíveis que os melhores storytellers do mundo usam para fazer suas histórias virarem obsessão. E eu vou te ensinar esses ganchos agora. Se tem uma coisa que os grandes storytellers fazem melhor do que ninguém, é criar histórias que sequestram a atenção e fazem você ficar obcecado. Isso não acontece por acaso. Eles usam 3 ganchos invisíveis que fazem o seu cérebro implorar por mais. Primeiro, o gancho do mistério. A pergunta sem resposta. Nada prende mais a atenção do que uma lacuna cerebral aberta. Quando você sente que falta um pedaço da história, seu cérebro não consegue ignorar. Ele precisa preencher o vazio. Por exemplo, em 1971, um erro de digitação criou o método mais valioso da Nike, mas ninguém sabia disso na época. Você sente que precisa saber qual foi esse erro. Seu cérebro já está fisgado. O segundo é o gancho da curiosidade, a informação oculta. Diferente do mistério, esse gancho não te deixa esperando.
Ele te faz sentir que tem algo poderoso ali, mas você ainda não pode ver. Por exemplo, existe uma técnica de storytelling tão forte que foi banida de comerciais de TV nos anos 80. E o motivo vai explodir a sua cabeça. Isso ativa o efeito crosseira no cérebro. Você precisa saber o que é. Agora, o terceiro gancho, o mais perigoso. O terceiro gancho é o gancho da tensão emocional, o conflito que não pode ser ignorado. Esse é o tipo de gancho que te faz sentir algo mais forte. Ele coloca você no meio de um dilema, forçando o seu cérebro a escolher um lado. Por exemplo, essa escritora foi humilhada por editores que disseram que seu livro nunca venderia. Hoje, ele já vendeu mais de 500 milhões de cópias. Quem estava certo? Agora você precisa saber quem ela é e o que aconteceu e como ela venceu. Esses três ganchos estão por trás de todas as histórias mais viciantes do mundo. E agora que você os conhece, você nunca mais vai olhar para um filme, um livro ou uma postagem viral da mesma forma. Mas saber disso não é suficiente. Você precisa aplicar. E é exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Como usar esses ganchos para transformar qualquer história comum em uma narrativa inesquecível. Agora que você conhece os três ganchos invisíveis que fazem qualquer história grudar na cabeça das pessoas, chegou a hora de colocar isso em prática. Vou te mostrar passo a passo como transformar qualquer história meia boca em uma história impossível de ignorar. Passo 1. Comece com um dos três ganchos. Antes de contar qualquer história, escolha qual gancho você vai usar. Quer gerar mistério? Faça uma pergunta sem resposta. Quer ativar a curiosidade? Diga que há algo valioso escondido. Quer gerar tensão emocional? Apresente um conflito irresistível. Isso precisa acontecer na primeira frase. Por exemplo, em vez de começar uma história assim: em 1990, uma professora escreveu um livro sobre um menino bruxo. Comece assim: essa escritora foi rejeitada 12 vezes antes de lançar o livro que venderia 500 milhões de cópias. Qual delas você vai querer continuar ouvindo? Passo 2. Insira um conflito claro logo no início. Não basta apresentar uma ideia, você precisa mostrar o que está em jogo. Em cada grande história, existe um momento onde algo quebra. Pode ser um sonho que é destruído, uma verdade que se revela ou uma luta que precisa ser travada. Vou te dar um exemplo prático. Você já percebeu que toda grande série vicia a gente antes do primeiro episódio terminar? Por quê? Porque no começo da história algo sempre dá errado. O protagonista descobre que está em perigo. Um personagem importante morre. Um segredo é revelado. Terceiro passo: termine com uma transformação impactante. Não basta prender a atenção. A sua história precisa deixar uma marca. No final, o público precisa sentir que aprendeu algo ou que foi transformado de alguma forma. E quanto mais poderosa for essa transformação, mais a sua história será lembrada. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Essa frase não precisa de explicação, ela já traz tudo o que a gente sente pela jornada do Homem-Aranha. E é assim que você faz uma história grudar na mente das pessoas. Agora que você já sabe tudo isso, quero te lançar um desafio. Pegue qualquer história que você já contou e reescreva usando um desses três ganchos. E se quiser aprender ainda mais sobre como criar narrativas que vendem,
que viralizam, que fazem as pessoas se apaixonarem pela sua mensagem, tem um outro vídeo aqui que vai explodir a sua cabeça. Você vai clicar aqui embaixo na descrição que eu vou deixar o link desse vídeo para você continuar a sua jornada comigo. Se você chegou até aqui, você já sabe mais, muito mais sobre storytelling do que 99% das pessoas. Você já entendeu que histórias viciantes não são apenas sobre o que acontece, mas sobre como elas fazem o público se sentir. E agora, a pergunta que fica é: o que você vai fazer com isso? Porque saber desses segredos é uma coisa, usá-los é outra completamente diferente. Então aqui vai o meu desafio final para você. Escolha uma história, qualquer história. Pode ser um momento da sua vida, um acontecimento histórico, ou até um simples detalhe do seu dia, um acontecimento banal, algo que você ouviu, aconteceu com o vizinho. Agora reescreva essa história usando os 3 ganchos invisíveis. Abra com um mistério ou um conflito, ou uma promessa irresistível. E depois me conta nos comentários qual foi o impacto disso na sua escrita. Se você aplicar isso, eu te garanto, suas histórias nunca mais serão as mesmas. E se você quiser ir ainda mais fundo nesse universo, aprender como transformar histórias em dinheiro, como criar narrativas que vendem e posicionar sua marca como referência, me segue. Toda semana tem histórias incríveis aqui e vídeos que eu ensino exatamente como fazer isso. Então agora, aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, né? Por favor, deixa aquele like se você chegou até aqui, se inscreve e manda esse vídeo para quem está precisando contar histórias melhores. Um beijo e até o próximo vídeo!